Era uma vez um jovem chamado André Campos, e a história dele começa com uma ordem, não um pedido, uma ordem, dada pelo pai, um general reformado, com aquela voz seca de quem não está acostumado a ser contestado. O pai de André acreditava que a disciplina era a maior das virtudes e que qualquer coisa que não pudesse ser medida, ordenada e classificada era suspeita por natureza, e ele decidiu que André, aos 20 anos, partiria numa expedição para mapear uma região de fronteira ainda pouco conhecida. Não havia discussão. Havia ordem e a partida marcada para a manhã seguinte. André não era um rebelde, mas era um jovem que pensava. E pensar, naquela casa, era quase uma forma de desobediência. A expedição partiu ao amanhecer com 12 homens, cavalos, mapas incompletos e uma missão clara: percorrer o território, registrar tudo, estabelecer os limites com precisão e voltar com um relatório útil à coroa. Tudo muito objetivo, muito funcional, muito alinhado com a mentalidade daquela época. A ideia de que a razão era capaz de compreender e ordenar tudo, que o caos era apenas a ordem que ainda não havia sido descoberta. Esse era o espírito do classicismo. E André, mesmo sem saber, havia sido formado inteiramente dentro dele. O classicismo foi um movimento cultural e literário que floresceu nos séculos XVI, XVII e parte do XVIII, bebendo direto nas fontes da antiguidade clássica, grega e romana. Os escritores e pensadores desse período olhavam para Homero, Virgílio, Sófocles e viam neles não apenas modelos estéticos, mas princípios universais a serem seguidos. O classicismo era, antes de tudo, uma celebração da razão, uma crença profunda de que o mundo tinha uma ordem, que essa ordem podia ser compreendida e que a verdadeira arte era aquela que refletia essa ordem, em vez de subvertê-la. Os 5 primeiros dias da expedição correram bem, segundo o comandante, Capitão Rodrigues. Rodrigues era o classicismo em forma humana, metódico, preciso, focado no objetivo e no método. André o observava com uma mistura de admiração e uma leve inquietação, uma sensação de que o mapa não era o território, de que a ordem imposta sobre o mundo não era exatamente a mesma coisa que a ordem do mundo, mas ele não dizia nada. No 6º dia, eles encontraram a cidade. Não estava nos mapas, estava num vale cercado de montanhas, coberta pela vegetação de séculos de abandono. Havia colunas de pedra ainda de pé, estruturas que sugeriam templos e praças, a geometria de uma civilização inteligente. A beleza dela era estrutural, vinda da proporção, do equilíbrio, da harmonia entre as partes e o todo. Rodrigues, parado na beira do vale, olhou para tudo aquilo e disse, simplesmente, que precisavam mapear o sítio com precisão. Diante de uma cidade perdida de beleza extraordinária, o impulso imediato era medir. André quase riu, mas Rodrigues não estava errado. Medir era uma forma de respeitar. Registrar era uma forma de preservar. A razão que o capitão aplicava à descoberta era a mesma que havia construído aquela cidade. A razão que entende que a beleza não é arbitrária, que ela obedece a princípios que podem ser compreendidos. Isso era o que os clássicos ensinavam. A ideia de que existiam regras para a arte, regras que emergiam da própria natureza das coisas. As 3 unidades do teatro clássico: tempo, lugar e ação. Uma peça devia acontecer num único dia, num único lugar, com uma única ação principal, porque a concentração e a economia produzem força, e o excesso é inimigo da clareza. André passou 3 dias na cidade perdida, mapeando, medindo, registrando, e foi nesses 3 dias que algo mudou nele. Ele começou a entender a razão não como um instrumento de controle, como seu pai entendia, mas como um instrumento de compreensão. A capacidade de ver a estrutura por baixo da superfície, de distinguir
o essencial do ocidental, os templos da cidade recebiam a luz do sol nos momentos certos das celebrações. As praças tinham uma acústica que amplificava a voz do orador. Cada decisão de construção havia sido uma decisão de pensamento. Alguém já achou a solução mais simples para um problema. Elegância, essa palavra diz tudo. O classicismo literário valorizava a elegância da expressão. A palavra certa no lugar certo. Os grandes escritores do período, como Camões em Portugal, Racine e Molière em França, John Milton em Inglaterra, trabalhavam a linguagem com a seriedade de um arquiteto. Eles sabiam que a ordem das palavras numa frase produzia efeitos específicos, que a música da prosa e do verso não era um enfeite, mas parte do significado. Numa das noites, André encontrou a biblioteca, uma câmara de pedra que havia protegido rolos de pergaminho e tábuas com inscrições do tempo. Rodrigues queria embalar tudo e levar para os especialistas. Era a decisão correta, mas André ficou acordado, pensando que alguém havia escrito aquilo não para especialistas séculos depois, mas para pessoas daquele tempo, para que as ideias e as histórias continuassem existindo. Isso era o que a literatura fazia. O classicismo entendia que escrever bem não era um desabafo pessoal, mas um trabalho de construção que exigia método, disciplina e um propósito. A literatura clássica tinha uma função: educar, elevar, formar o caráter. O belo e o útil não eram opostos. Como dizia o poeta romano Horácio, a poesia devia ensinar e deleitar, entrar pela porta do prazer e deixar dentro do leitor algo que fica, que muda a forma como ele vê o mundo. André pensou no pai, no capitão Rodrigues, nos construtores daquela cidade, cujo pensamento ainda estava vivo nas pedras. Pensou que era extraordinário como a razão humana, aplicada com cuidado, era capaz de produzir coisas que duravam mais que as vidas que as criaram. O classicismo acreditava na permanência, não das pessoas ou civilizações, mas dos princípios. Acreditava que havia verdades sobre a condição humana que não mudavam com o tempo. Por isso, valia a pena voltar aos clássicos. Não por nostalgia, mas porque neles havia uma compreensão da natureza humana que resistiu ao tempo, precisamente porque era verdadeira. Na manhã seguinte, André pediu a Rodrigues que registrassem a cidade com o máximo de detalhe antes de partir. Não só as medidas, mas as proporções, a lógica da construção. Rodrigues concordou porque a razão do pedido era sólida. Passaram mais 2 dias no vale. André trabalhou com uma dedicação que não era só profissional, era pessoal. Rodrigues observava com uma aprovação silenciosa, a sua forma mais alta de elogio. O relatório que André escreveu ao voltar era diferente. Tinha a precisão exigida, mas também uma tentativa de compreender a lógica daquela civilização. Era um texto que tentava ser útil e verdadeiro, sabe? O pai leu o relatório e, depois de um silêncio que parecia eterno, comentou que estava bem escrito. Era o máximo que ele diria, e era suficiente. André percebeu que a contenção do pai, a precisão e a economia de palavras era também uma forma de classicismo. O excesso era inimigo da arte. A emoção sem controle produzia ruído. O sentimento precisava ser trabalhado pela razão para se tornar arte. Os escritores clássicos sempre revisavam seus textos, buscando a melhor forma. Sabe? A ideia era deixar tudo mais claro e poderoso. André nunca voltou ao vale, mas seu relatório fez a galera escavar e preservar a cidade. Muitos anos depois, já velho, ele viu seu nome numa placa comemorativa, junto ao do capitão Rodrigues. Ele pensou nas noites no vale, nos pergaminhos e nas estrelas. Pensou que havia feito uma coisa pequena com um cuidado suficiente para que ela durasse. Fazer as coisas com cuidado para que durem, como o classicismo ensinou. Ele sorriu para a placa,
com o mesmo sorriso discreto do pai, e foi embora, sem dizer nada, porque não havia nada a dizer que a placa já não dissesse melhor. Obrigado por assistir, espero que tenha gostado de mergulhar nessa história sobre a ordem, a razão e a beleza. Se curtiu, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Até a próxima!